Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o tópico 4, a missão dos profetas. Kardec, já desde 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, vem disseminando a ideia, a revelação da transição planetária. Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer, porque desde a edição do Apocalipse, o João Evangelista, aproximadamente no ano 100, quando ele já estava no final da vida dele, que se discute a volta de Jesus. Quando é que Jesus vai voltar? Porque Jesus disse que vai voltar lá, os discípulos e apóstolos, depois que ele ressuscitou, naqueles instantes de despedida dele na sua encarnação terrena, na sua estada terrena entre nós. Ele estava materializado nesse momento. E o que a gente verifica é uma preocupação constante de tentar adivinhar quando que ele vai chegar. E além disso também, nesses últimos 2000 anos, se discute muito a forma dele voltar. Os próprios apóstolos acreditavam que ele voltaria ainda durante a encarnação deles. Porque Jesus disse assim, lá no Monte das Oliveiras e naquilo que a gente chama de cerimônia do lava-pés, que era a quinta-feira santa, quando ele faz a despedida, a celebração da Páscoa com os judeus, com os apóstolos. Ele disse que ia ficar fora durante 3 dias, que ele iria morrer na cruz, mas que ele voltaria. Então os apóstolos pensam assim, os apóstolos nem acreditaram, acharam que ele ia morrer, primeiro acharam que ele não ia morrer. Depois que ele morreu na cruz, eles acharam que ele não ia voltar, eles se desesperaram. Aí quando ele volta, eles se assustam, mas então eles disseram, bom, ele já foi, já voltou, então agora ele está indo, ele vai voltar de novo. Então para eles era uma ideia de curto prazo. Só que o tempo na espiritualidade é muito diferente. O tempo é muito relativo. Algumas experiências que a gente observa pelas revelações espirituais, as pessoas acham que passou muito tempo, os espíritos desencarnados acham que passou muito tempo e na verdade passaram apenas alguns minutos aqui. Outros acontece o contrário, acho que passaram alguns segundos e aqui já passaram vários anos. Por exemplo, quando um espírito desencarna e fica adormecido, porque ele passou por um processo de tratamento médico muito intenso, teve uma doença muito crônica, muito difícil, ficou às vezes entubado, em coma, então às vezes isso se estende do lado de lá e ele fica assim também. Outras vezes os espíritos eles se sentem como se fosse sonhando. A obstinação pelo paraíso, por exemplo, faz com que as pessoas sonhem que estão com anjos, que estão com parentes. André Luiz fala sobre isso, se me falha a memória, nos Missionários da Luz. Então, a relatividade do tempo, ela é muito, muito intensa, muito forte quando se trata dos assuntos espirituais. E Jesus, obviamente, não é diferente. Ramatiz, por exemplo, cita também que Jesus, para poder vir nos encontrar na Terra, ele que era um espírito tão elevado, já não tinha mais corpo, não tinha perispírito, era só, vamos dizer assim, luz, energia. Primeiro ele precisou se condensar, criar um corpo espiritual, perispiritual, que pudesse, então, preparar o corpo físico da chegada dele. Ramatiz fala que demorou 1000 anos para isso, no nosso tempo. Mas para Jesus pode ter sido rápido. É difícil de mencionar. Bom, o fato é que, desde aqueles instantes finais de Jesus estando aqui conosco, que se especula sobre a volta dele.
Primeiro eu vou falar da forma, depois eu vou falar do quando, tá? Então, a forma esperada pelos apóstolos era a forma física. E por que isso? Porque Jesus disse assim: todos vocês, falando dos apóstolos, discípulos, partirão, mas João irá testemunhar o meu retorno. Então eles calcularam, bom, vai ser o tempo que João viveu. João viveu aproximadamente 100 anos, então eles achavam que dentro de um século Jesus no máximo voltaria. Voltaria de que forma? Fisicamente, né? Então, ou ali, como ele veio depois da ressurreição, materializado, né? Então essa era a forma esperada. Passado esse tempo todo, até mesmo com o Apocalipse, que já se discutiu várias vezes pelo Apocalipse, na Igreja Católica, nas religiões protestantes, nas religiões esotéricas, diversas formas, diversos tempos, diversas maneiras, se Jesus estaria encarnado ou não. Tiveram até alguns personagens que se achou que poderia ser Jesus, como Krishnamurti, nos anos 60, 50, se discutiu muito se o Krishnamurti era a reencarnação, Jesus retornado, né? E aqui também nesse capítulo de Kardec, ele fala sobre isso, os vários falsos profetas, quer dizer, aqueles que podem ser tidos por Jesus, podem se denominar como se fossem Jesus. E a gente precisa ficar atento sobre isso. Isso aconteceu ao longo desses 2 milênios aí, muitas e muitas vezes. Então, a primeira coisa importante para a gente entender é o seguinte: a vinda de Jesus encarnado na Terra foi um processo excepcional, quer dizer, foi uma exceção. Não é uma coisa que amanhã ele volta, daqui a 1000 anos ele volta de novo, né? Até porque a gente falava na semana passada, se Jesus voltasse hoje encarnado, a gente não o reconheceria. Ele ia passar de novo por aquela condição despercebida, porque a gente não ia reconhecer numa pessoa simples, né, humilde, sem nenhum título, sem nenhuma característica de distinção na sociedade, sem querer se envolver com poder, com nenhuma religião, com nada que a gente considerasse, não vai ser importante, né? Não vai ser nenhuma influência. Então imagina, a gente vai reconhecer Jesus. Então, segundo, a vinda dele já foi suficiente. A mudança planetária que precisava ser feita já aconteceu há 2000 anos, né? Todo aquele movimento de alteração da vibração da Terra já aconteceu, tanto do campo visível quanto do campo invisível. Ele reorganizou as dimensões todas, por exemplo, do umbral, preparou os espíritos mais trevosos para que pudessem se ou reencarnar, ou que eles pudessem começar a se preparar para uma migração para outro planeta, para um outro órgão. Ele também preparou o caminho para o nosso despertamento, né? Traçando conosco as várias hipóteses de provas, de testemunhos e de missionários para que pudesse também nos esclarecer. E a gente vê isso ao longo de 2000 anos, né? Quantas pessoas incríveis vieram como missionários para nos ajudar. A Igreja Católica tem uma lista de santos bem interessante, não todos, obviamente, né? Mas alguns místicos como Teresa d'Ávila, São João de la Cruz, São Francisco de Assis, né? Muito interessantes, né? Espíritos vigorosos, pela linha espírita, até a própria presença de Emmanuel e Chico como padres jesuítas, né? Precedendo o Brasil. Nas religiões protestantes também espíritos vigorosos como Calvino, na sua época, no seu papel, Lutero, né? Combatendo ali a prevalência do Vaticano, os dogmas, os abusos, todos cometidos pela Igreja medieval. Então a gente tem realmente pessoas muito interessantes. E nas outras religiões, né, a presença de Buda, já tinha vindo Zoroastro, antes até mesmo de Jesus, né? Buda, Zoroastro, Foxin na China, né? Enfim, vários, Lao Tse, vários outros. E na época de Kardec também, a gente vê, por exemplo, Helena Blavatsky,
Rudolf Steiner, né? O Leadbeater, enfim, pessoas que tiveram ali, o Emanuel Swedenborg também na Suécia, um pouco antes. Quer dizer, tem muitas, o Yogananda, né? A lista é enorme, inúmeros missionários. No Brasil nós tivemos a bênção de receber Chico Xavier e vários outros missionários, como Barçanufo, né? Bezerra de Menezes, e grandes divulgadores do Espiritismo, como também em outras religiões. Então Jesus enviou muitos e muitos e muitos missionários preparando o caminho para o nosso despertamento. Então, imaginar que o retorno de Jesus será para continuar o trabalho dele, simplesmente, seria uma ingenuidade. Na verdade, a volta de Jesus, ela é uma consagração do trabalho dele. E ela não precisa se limitar ao tempo, embora as revelações que a gente recebe dizem que sim, que ele voltará para todo mundo simultaneamente, mas nem precisaria ser dessa forma, que eu quero dizer, né? Dependendo das escolhas planetárias que a gente faça nos próximos anos, pode ser que algumas pessoas mais espertas, na separação que a gente chama do joio e do trigo, que é uma parábola, obviamente, né? É uma metáfora. Então, algumas pessoas poderão se deslumbrar com essa volta de Jesus, digamos assim, com esse clarão, com essa iluminação, com esse despertamento ainda mais vigoroso, seja por ele próprio, pela imagem dele, seja pelos seus missionários também, que vêm nos resgatar. Então, algumas pessoas poderão se deparar com isso. Ou, se toda a humanidade merecer, né, se a gente alcançar aí as etapas, as provas necessárias, Jesus poderá se manifestar simultaneamente para todo mundo. Então, mas a forma não será física. Esse é o ponto que eu queria chegar. A forma não será física. Primeiro, porque não há necessidade. Segundo, que seria um retrocesso, um desperdício de energia fazer isso, né? Jesus, quando retorna da cruz, ele vem materializado, né? Ele aparece ali pela sua condensação perispiritual, quer dizer, ele é uma energia que as pessoas podiam tocar. Tomé chega a tocar nele, Tomé duvida que ele tivesse ali presente, pede para tocar, é como se fosse o corpo físico, mas não é Jesus encarnado. Como é que isso acontece? É difícil para a gente, assim, um dia quem sabe a física consiga explicar, né? É um fenômeno certamente físico, material, mas que não cabe na nossa cabeça. A ciência não chegou nesse patamar, né? Mas ele consegue, ele é muito evoluído, ele consegue manipular a matéria, né? Se ele conseguia reconstituir órgãos, né? Curou tantos cegos, curou tantos aleijados, né? Curou tantas pessoas com inúmeras doenças, ressuscitou Lázaro que já estava no terceiro ou quarto dia, né? Imagina, uma pessoa sem estar embalsamado, né? No terceiro ou quarto dia já está no estado de putrefação. Marta diz para ele: Jesus, não entra aí que está cheirando mal, né? E ele consegue reconstituir Lázaro, né? Então, uma pessoa que é capaz de fazer isso, um espírito desse gabarito, dessa envergadura, que conseguiu logo no terceiro dia da sua crucificação reconstituir o próprio corpo, né? Então ele pode voltar da maneira que ele quiser, entende? Ele não está limitado a nós, né? E sem considerar, hoje em dia a gente fala muito da tecnologia, o estado da tecnologia que a gente tem hoje, né? Nos permite, por exemplo, imaginar que talvez ele não precisasse nem estar aqui presencialmente, né? Ele poderia representar uma imagem, um holograma, né, por projeções astrais, de naves espaciais, não sei, né? Os ufólogos falam muito isso. Mas o que importa não é a gente saber com exatidão a maneira como ele vai voltar ou como ele vai aparecer, mas que ele vai voltar, né? E as mensagens que a gente recebe na Casa Paula é que ele já está na Terra, né? Já está na psicosfera terrena, que ele é um espírito grandioso, que é governador de outros orbes, né? Algumas revelações apontam que ele hoje trabalha em nível galáctico, então, e dentro como também do sistema solar.
Então a gente não precisa pressupor que ele esteja aqui o tempo inteiro, mas ele tem a faculdade, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Ora, se o Pai é onipotente e onipresente, então ele consegue estar junto de nós. Né? Mais uma vez, pensando na tecnologia, a gente, com um aparelho celular, consegue se sentir próximo de um parente, um amigo distante. Né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo vídeo, né? Seja pelas redes sociais, a gente consegue expressar esse contato de alguma maneira. Né? E o avanço da tecnologia tem apontado também que muito em breve essa manifestação de comunicação nossa será por holograma, como a gente já vê em filmes de ficção científica. Né? Então a gente vê ali a projeção de uma imagem que vai parecer como se estivesse próximo. Então assim, Jesus nem precisaria, ou não precisa sequer da sua constituição física novamente presente com a gente. Ele pode usar uma tecnologia que é muito mais avançada do que a nossa. Né? E talvez muito mais sofisticada no sentido de que ela não é apenas uma imagem plástica, né? Não é ali uma tela de LCD, não é ali uma tela de retina, dessa como tem no celular, mas ela é uma materialização, quer dizer, ele pega as moléculas atômicas, tira do ambiente a energia necessária e se reproduz naquele meio. Então, por esse sentido, eu diria até mais, que se Jesus quiser, ele é capaz de estar presente na nossa frente, na frente de todas as pessoas do mundo, como se ele estivesse ali fisicamente. Se ele quiser, o grau de desenvolvimento espiritual, intelectual, amoroso e tecnológico permitiria ou permite que ele faça isso. Mas será que é isso que ele vai fazer? Será que ele precisa? Ele precisa também ponderar sobre essas coisas. Né? Então, o debate sobre a forma, onde eu queria chegar, é mera especulação, não é algo de importância, é fofoca do mundo espiritual. Não vai fazer diferença para nós. O que interessa saber é que ele vai voltar, que ele já está ali, na verdade, presente na nossa psicosfera terrena e já está fazendo diferença por conta disso. Então, a segunda pergunta é quando? Seguindo aquela linha dos apóstolos. Já ficou claro que não era no tempo de vida de João Evangelista e nem dos outros apóstolos. Também não era no final dos milênios, porque a cada final de ano, milênio, sempre alguém dizia, vai acabar o mundo, né? E aí Jesus vai voltar. Ou então começava uma guerra, como a gente teve a Guerra Mundial, etc. Alguém dizia, ou então quando tinha um cataclisma como um terremoto de Lisboa, ou a peste negra, né? No início do século passado, sempre tem essas discussões sobre o fim do mundo, o apocalipse, ou o calendário maia, e assim por diante. Então, a questão do quando, de novo, o nosso calendário, ele sequer é universal, aliás, desculpa, ele sequer é global, porque o universal seria do universo, ele sequer é do planeta Terra inteiro. Vocês sabem que os chineses, por exemplo, comemoram o Ano Novo numa data diferente da nossa, os judeus também, né? Acho que os árabes também, e outros povos comemoram. Quer dizer, quem comemora dia 31 de dezembro somos nós. E se alguém perguntar por que é 31 de dezembro? Né? Porque é uma tradição, é um festejo que era até pagão, que coincidiu com esse calendário. Esse calendário, herança de Roma, já foi modificado diversas vezes para adaptar aos interesses dos imperadores, né? Então, julho é de Júlio César, né? Agosto é de César Augusto. Então, essa nomenclatura toda é ligada aos interesses mundanos, humanos. Esse calendário nosso não quer dizer nada. O ano 1 não é o ano de nascimento de Jesus, é aproximadamente 7 anos depois. Então, isso não quer dizer nada. O nosso calendário, ele é apenas uma referência, um festejo. É um marco importante? Claro que é, né? É uma maneira da gente calcular quanto tempo a gente está aqui na Terra, quantas estações passaram, qual é a diferença, né, do nosso estágio aqui em relação
aos nossos filhos, aos nossos netos, né? Aos nossos pais, aos nossos avós, e assim por diante. Então, o calendário é uma alegoria humana, uma convenção humana, criada para a gente ter alguma referência, né? Assim como as horas. O dia não tem 24 horas. Desculpa se eu dei algum spoiler, né? Não tem. Tanto que esse ano teve 29 dias em fevereiro. Quer dizer, a cada 4 anos a gente é obrigado a ajustar o calendário, o relógio, para adaptar o tempo, a diferença de tempo, né, que tem efetivamente no dia. E a gente pode ter dias um pouquinho mais longos, dias um pouquinho mais curtos também, conforme a rotação da Terra. Se vocês lembrarem das lições do colégio, né, o que faz a impressão temporal é justamente essa volta que a Terra dá em torno de si mesma e depois o tempo que ela dá em torno do Sol, para poder fazer o calendário anual. Os chineses parece que calculam o tempo pelo calendário lunar. Então, o que é o tempo? O tempo, ele é uma dimensão, Einstein diz que é uma dimensão junta com o espaço. Então, a gente teria aqui as 3 primeiras dimensões que a gente conhece. Então, a primeira dimensão é o ponto, né? A segunda dimensão é uma reta, então é o plano. Então, se a gente olhar para o chão, esse plano reto do chão é a segunda dimensão, uma coisa chapada, né? Quando a gente vê uma pintura, por exemplo, se esses quadros que estão na parede, a gente vê em segunda dimensão, tá? O corpo, ele não tem profundidade, né? As pessoas pintadas ali, o pintor, se ele é muito cuidadoso, muito experienciado, domina as técnicas, ele cria luz e sombra para parecer que tem profundidade. Mas quando você passa a mão, você vê que é uma reta, né? Então, isso é uma reta. Então, essa é a segunda dimensão. A primeira dimensão é só um pontinho é a primeira dimensão. Os índios brasileiros, as tribos mais antigas, como dizem alguns historiadores, relatam para a gente contos, né, histórias orais que demonstram que eles sabiam isso. Então eles falam assim: o mundo surgiu de um ponto. Imagina, falando de índio brasileiro, 500 anos. O mundo surgiu de um ponto se fez um círculo. Então, ao invés de fazer, né, a ligação de 2 pontos, eles fizeram, ao invés de fazer uma reta, eles pensaram uma tábua, digamos assim, né? Fosse uma esfera, aliás, não uma esfera, desculpa, um círculo mesmo, né? Então seria assim, então um ponto faz um círculo, e um círculo faz um globo, né? Então aí chega na terceira dimensão. Outros povos falam em pirâmides, por exemplo, né? Você traçar o ponto, depois você faz a reta, e aí você faz o triângulo, depois você pode até imaginar o cubo. Então, físicos matemáticos como o Einstein, imaginaram o seguinte: então, a primeira dimensão seria o ponto, né, ou o átomo, a gente pode pensar assim, a molécula, né, a unidade menor da matéria possível, uma partícula subatômica. A segunda dimensão é essa partícula já, vamos dizer assim, expressada, né? Então, o que a ciência física fala para a gente? Que ela pode ser uma onda ou uma partícula. Então, se a gente pensar em segunda dimensão, pensa em onda de rádio, pensa em onda de celular, frequência, né? O que a onda faz? Ela faz uma curva, não é isso? E ela vai se estimular. Então, ela começa num ponto e ela vai num movimento. Então, assim, lembra do Evangelho de João? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, o verbo, né? A palavra, né? O som. Então, no princípio era o som. O livro do Gênesis também fala que Deus criou o mundo pelo sopro, né? Então, a primeira dimensão é a unidade fechada, que a física talvez chamasse daquilo que é antes do Big Bang, né? O que tinha tudo unificado. Assim. Quando há a criação do mundo, então surge o segundo elemento, que é o outro. Uma coisa que liga 2 pontos. Então, você tem 2 pontos interligados, né, por uma energia, por um sopro, por um verbo, por uma palavra. Isso faz uma curva. É uma ideia melhor do que uma reta, né? Mas a reta também serve. Mas essa ideia é melhor, porque está nos Evangelhos, está na Bíblia, né? Então você tem uma unidade, e aí você tem a segunda unidade, e essas 2 unidades interligadas
por uma onda. Essa onda para Jesus é o amor. É o amor que nos interliga. Por isso que ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, se ligue a essa onda. Jesus, quando fala amar a Deus e ao próximo, ele já faz como chama isso? Ele cria dois eixos, né, perpendiculares, que a gente aprende na matemática, que isso é um gráfico, não é isso? Você tem duas coordenadas, uma que vai para cima, que é a vertical, a outra que vai para o lado, que é a horizontal. Se você traçar uma linha, uma curva no meio, então você tem um eixo, né? E se você fechar aqui essas duas coordenadas, você tem um quadrado. Então, Jesus, quando diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele cria a ideia da terceira dimensão. A terceira dimensão é a profundidade, né? A gente aprende assim na escola. Comprimento, altura e largura. Né? Lembram disso? Ou, para os antigos egípcios, o triângulo. Os gregos também. Né? Você tem o triângulo. Mas Einstein chega, então, no quadrado, ou no cubo. A ideia do cubo, do quadrado, é como se Jesus estivesse dizendo assim, o meu reino não é deste mundo. Olha que interessante. Jesus parece que nunca falou de matemática, mas ele fala de matemática o tempo inteiro. Jesus fala de ciência com uma simplicidade, né, própria daquele tempo, de quem era analfabeto ou semi-analfabeto. Então Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, ele está numa dimensão superior. Né? Ele estava mencionando ali a quarta dimensão. Não cabe na cabeça da gente a quarta dimensão. Então Jesus diz assim, meu reino não é desse mundo, é de um lugar que vocês não compreendem. Esse lugar é o tempo e o espaço. Então o tempo, a gente não pode pegar ele. Você não consegue pegar. Se eu falar para vocês assim, pegue alguma coisa na terceira dimensão. Então, peguei minha garrafa, eu consigo tocar, eu vejo ela de cima, de baixo, de lado, se eu quiser eu vejo ela de dentro, por fora, né? Assim, eu consigo perceber e penetrar esse objeto de todos os lados, né? Se for uma pessoa, eu também consigo olhar ela por todas as formas, interajo com ela, falando, conversando, tocando, né? Sentindo o cheiro, né? E assim, então essa terceira dimensão, ela compreende a percepção dos nossos sentidos, os 5 sentidos principais. Se a gente quiser caminhar para a quarta dimensão, nós temos que usar os outros sentidos. Quais que a gente já conhece hoje, né? A intuição, por exemplo. Ou a projeção astral. Todo mundo aqui, quando dorme, vai para a quarta dimensão em desdobramentos. Então, deixa o corpo físico e desperta do lado espiritual. Para alguns isso é sonho, para outros tem até a memória, a lembrança, sabe que se comunicam com seus antepassados, se comunicam com seus mentores, seus guias espirituais, visitam lugares e assim por diante. Então, a quarta dimensão, Jesus diz, é o amor universal. É o que me torna uno com o meu Pai. Então, por meio da quarta dimensão, se lá é o reino dele, a partir da quarta dimensão é o reino dele, ele vem de onde? Ele vem a partir da quarta dimensão. Ele não está vindo da matéria, ele não está vindo aqui na terceira dimensão, ele está vindo do reino dele. E ele diz que no retorno dele, ele trará esse reino para nós. Ora, para ele trazer na terceira dimensão, é ele se diminuir e manter a gente aprisionado aqui. Então, a vinda de Jesus é nos resgatar da terceira dimensão, é abrir os nossos olhos, os nossos sentidos para a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensão. Olha a diferença. É nos fazer com que a gente se projete para esse reino dele. Só que para fazer isso, o que ele chama de separar o joio do trigo, daqui de novo a ciência de Jesus, quando a semente do joio é plantada junto com o trigo, você não consegue distinguir. Mesmo no início, se você olhar a terra, as duas plantinhas vão ficar muito parecidas e vão ter mais ou menos a mesma altura. Mas quando o trigo cresce, alguém já viu plantação de trigo aqui? O trigo é o quê? Ele é comprido.
Então o trigo, ele fica acima do joio. O trigo se eleva. O trigo assume uma dimensão mais elevada para captar a energia solar. E o trigo é tão rico dessa energia solar que ele tem aquele tom amarelado. Ele consegue absorver esse calor do sol para a constituição física dos seus elementos. Então o que Jesus nos pede quando ele fala do joio do trigo é que nós nos tornemos esse trigo elevado. Diz assim, se destaquem. Não é só eu que tenho que voltar, vocês também têm que se elevar. Vocês também têm que captar a energia do sol divino, incorporar essa energia na própria existência, para aí então eu poder perceber que vocês são os seres elevados, são o trigo e não o joio. Então Jesus irá captar pelo nível de elevação, porque ele sabe que aqueles que estão acima na vibração, na frequência, aquela onda que eu falei do início, né? Então ao invés dela ser uma onda rasteira, uma AM de rádio, que é uma onda curta e longa, né? Ela vai ser uma onda de altíssima frequência, como é, por exemplo, da FM, ou mais ainda do celular, ou das ondas de comunicação de aviões, e assim por diante. Então, essas ondas de frequência, elas vão cada vez se tornando mais elevadas, né? Então, Jesus quer que a nossa vibração se eleve. Então, nós seremos esse trigo. E quando ele vier, ele virá nessa faixa vibratória. Nessa faixa vibratória elevada. E aqueles que estiverem abaixo dessa faixa vibratória, ele vai destinar. O que o agricultor faz com o joio? Ele corta o trigo, ele ceifa o trigo, e o que sobrar, ele passa a uma máquina de arado e arranca tudo fora. Né? Ele vai transformar isso em adubo, deixar secar, virar adubo, ou ele vai queimar. Né? No caso dos espíritos, ele vai destinar a um outro lugar. Então, o que sobrar de nós, inclusive o corpo físico, ele vai levar isso para uma energia de outros planetas, outros homens que possam dar continuidade à evolução daqueles espíritos. Mas esses espíritos do joio não são, portanto, elevados. Então Jesus fala conosco sobre essa dimensão. Para a gente compreender essa volta de Jesus, nós precisamos pensar dessa maneira, e não da forma materialista, quadrada, né, aprisionada, que a gente aprendeu nas religiões tradicionais. Então Jesus, ele quer que nós nos elevemos, por isso ele pede, pelo Espiritismo na síntese, amai-vos e instruí-vos. Né? Se quisermos seguir pelo Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Né? Então Jesus nos pede que a gente faça isso, mas que a gente fique atento ao reino dele, ao Senhor que virá na noite, ao banquete que será preparado para aqueles que foram os convivos, os convidados, né? Aqueles também que aceitarem o trabalho, mesmo os trabalhadores da última hora. Então ele pede que nós não fiquemos acomodados, que nós aceitemos o chamado. Ele também alerta para aqueles que forem compassivos, amorosos, capazes de perdoar, como o samaritano, né, o bom samaritano, ou como aquele pai do filho pródigo, né, que acolhe amorosamente com perdão e recebe aquele filho perdido, né, como o pastor que vai buscar a ovelha perdida. Né. São inúmeros exemplos figurativos de Jesus falando dessa dimensão elevada que nós precisamos alcançar. Porque a maneira como eu aprendi, pelo menos na religião católica, era muito passiva. Fica aí esperando que Jesus vai voltar. Né? Então você cumpre os sacramentos, procura manter o coração puro, se errar você vai lá, confessa, aí volta, né, etc. E Jesus vai voltar. Aqueles que seguem as religiões evangélicas, protestantes, também tem uma postura passiva, né? Às vezes eu vejo no Espiritismo também pessoas muito passivas. Não, Jesus está chegando. Emmanuel disse que é 2057, não preciso fazer mais nada. Estou aqui sentado esperando, né? Não é isso, gente.
Nós não podemos ter essa postura passiva. Se nós não evoluirmos, se nós não capturarmos o calor desse sol divino, nós permaneceremos na altura do joio. Para que a gente seja o trigo vibrante, né, amarelo, vigoroso, a gente precisa evoluir. A gente precisa sair desse eixo, dessa trajetória bidimensional, tridimensional. A gente precisa dar um passo além. E esse passo, ele requer um desprendimento das coisas materiais. Essa é a parte mais difícil. Porque Jesus não chegou a dizer isso, porque ele, acho que ninguém entendeu, todo mundo achava que ele era louco. Mas ele podia ter dito assim: vocês vivem numa ilusão. Espíritos que vieram antes dele, muito elevados, né, alguns avatares hindus, indianos, falavam sobre isso, chamavam a nossa terra de Maya, o mundo da ilusão. Outras religiões também falam sobre isso. Os próprios essênios acreditavam nisso, os egípcios acreditavam nisso. Jesus certamente conhecia isso, mas ele não quis ir nesse aspecto. Ele preferiu delegar isso para outros dos seus missionários, né? Mas quando ele fala, meu reino é desse mundo, não é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, esse reino aí que vocês estão esperando, isso não é nada. Quando Pilatos pergunta para ele, mas o que é a verdade, né? Assim, como Jesus falou assim, você não é capaz de compreender essa verdade. Você não é capaz de alcançar a verdade que você está imaginando. Essa verdade está aí na terceira dimensão. Você está querendo explicar a verdade olhando de dentro de um quadro, de um cubo, né? Pensem assim, como se nós estivéssemos trancafiados. Hoje em dia se usa muito a expressão Matrix, né? Como se nós estivéssemos trancados dentro de um cubo, né, escuro. Tudo acontece aqui e a gente acha que essa realidade é a única que existe. Mas fora desse cubo tem muitas outras coisas. Quem foi que falou isso, que é citado por Kardec? Platão. Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Né? Então, nós vivemos dentro dessa caverna de Platão, olhando e decifrando as coisas pelas imagens projetadas na parede, pela fogueira que está atrás de nós. Mas aqueles que já saíram da caverna, ou seja, os desencarnados, que se elevaram como o trigo e que retornam, nos dizem, olha, isso é só uma caverna. Tem um mundo inteiro lá fora. Então, Jesus nos traz um convite para a gente conhecer o reino dele, que não é dentro desse cubo. Nós estamos vivendo, né, um cenário aqui de Matrix, imaginado por nós. Por quê? Porque a encarnação, ela cria isso. Nós precisamos dessa vivência material, nós precisamos desse esquecimento, para quê? A fim de nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Só para isso, né? Se nós tivéssemos a clareza de todas as nossas existências, a gente olharia para os nossos parentes e diria assim, está ali o meu assassino da vida anterior, está ali a vítima que eu enforquei, aquele outro eu atirei com uma bala, aquele de lá me jogou de uma ponte, né? Esse outro cortou a minha perna. Imagina, se a gente fosse olhar para todas as pessoas na Terra e dissesse assim, aquele outro ali foi Gengis Khan, aquele outro ali é o Átila, né? Então a gente ia começar a julgar todas as pessoas e não ia conseguir cuidar do próprio nariz. A gente não ia conseguir olhar para o próprio umbigo. Ia ficar simplesmente julgando a culpa de todas as outras pessoas, ou a gente ia cair em profunda depressão e remorso, sentindo culpa de nós mesmos, né? Piedade de nós mesmos, pelos maus que a gente cometeu, pelos males que a gente cometeu, e a vergonha diante daqueles que são os nossos pais, né, os nossos filhos, e assim por diante. Então, a dinâmica criada para o nosso despertamento requer o esquecimento, requer essa ilusão. Então, Jesus diz assim, vocês que estão aqui ligados à Terra, ligados à matéria, despertem para essa vibração de luz, se elevando pelo sol divino, e assim estarão preparados para que o meu reino se aproxime de vocês. E aí tem algumas pessoas agora dizendo assim, então Jesus vai vir numa nave, porque ele está falando para a gente se elevar, essa nave vai passar e vai resgatar quem estiver mais elevado. De novo, a forma não é relevante, gente.
se é uma nave, se não é uma nave, se é uma manifestação individual, se é um grande telão projetado ali entre a Terra e a Lua, isso não faz diferença, pode ser qualquer coisa. O que vai importar realmente é se nós estamos preparados para aceitar esse convite. E quando Jesus diz assim, que a gente deve se desprender das coisas materiais, das coisas terrenas, não é que ele está dizendo que não é bom. Jesus nunca condenou os festejos, as alegrias, as comemorações. Jesus não estava desdenhando os prazeres da terra. Ele estava simplesmente dizendo o seguinte: ó, isso é passageiro. Isso aí não salva ninguém. Se vocês ficarem admirados demais com esses fenômenos daqui, vocês vão se encantar e vão acabar se iludindo mais ainda, não vão conseguir chegar a lugar nenhum. O que ele diz? Usufruam da natureza, usufruam das benesses que Deus, Pai Criador, nos oferece, do bem que é possível, usufruam do fruto do seu trabalho, do seu merecimento, mas não se peguem demais nisso, porque tudo isso aqui passa. No momento em que a gente morre, no momento que a gente desencarna, a gente não leva nada, nem o que tiver no bolso. Não adianta. Quem tem medalhinha protetora não vai levar. Não adianta carregar medalhinha de São Bento, medalhinha de Nossa Senhora, escapulário. Isso é bom quando está aqui. Não vai levar, nada disso vai embora. Tudo isso é desintegrado, tudo isso desaparece. Tudo isso fica na memória viva da existência, mas a gente não leva. O que a gente vai levar são os relacionamentos que a gente fez. Esses são os verdadeiros tesouros. Jesus fala isso também no Evangelho. Qual é o melhor tesouro que tem na Terra? É a amizade. Quando a gente pode contar de fato com um amigo, a gente sabe que mesmo a gente perdendo dinheiro, mesmo a gente sofrendo um acidente, ficando doente, mesmo a gente entrando num desespero, numa desgraça, é aquela pessoa que vai nos socorrer. Às vezes um amigo nos socorre mais do que um parente, não é verdade? Às vezes, aqueles que se diziam serem os nossos grandes amigos, no fundo, não passavam de pessoas interessadas. Muitos dos nossos parentes são também pessoas interessadas naqueles. Na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora de ser de fato necessário fazer alguma coisa, essas pessoas, olha, desaparecem. Então Jesus diz, o maior tesouro é você construir a sua amizade. O maior tesouro, ele podia dizer, é o amor. Ele volta àquele ponto inicial que encontra um outro ponto em sintonia, e ele faz uma onda. Vocês já estudaram um pouquinho de teoria musical? Ou pelo menos vocês já viram alguma partitura? Uma partitura musical, ela tem 5 linhas na partitura tradicional, 5 linhas. E aí você tem os pontos. Esses pontos, eles recebem risquinhos, e aí, dependendo da formação desses riscos, eles representam notas musicais. O que nos interessa é pensar no seguinte: cada nota grafada ali, ela está diante de uma linha, o que também indica a entonação dela, dentro das escalas musicais. Então, qual é a nota? E cada descrição desses desenhos apontam, por exemplo, a intensidade dessa nota. Mas uma coisa interessante é, não seria possível para o musicista escrever as notas todas juntas. Então ele cria uma pauta, um papel, O papel a gente sabe que são 2 dimensões, não é isso? São 2 dimensões de um papel. Então ele vai escrevendo. E entre uma nota e outra tem o quê? Um espaço. Olha que interessante. A gente falou que era 2 dimensões. O espaço não é a 4ª dimensão? O espaço-tempo? Então o artista consegue na música, que é uma pauta bidimensional, transcrever uma melodia que alcança 4 dimensões. A música atua em 4 dimensões.
A música, eu não posso dizer que ela é atemporal, mas se vocês tiverem medidores muito sofisticados, muito precisos, vocês vão perceber que essas ondas criadas pelos sons, eles permanecem. Tanto que algumas teorias da física imaginavam que seria possível que a gente captasse ondas de som, de música, vindas de outros planetas. A onda continua a reverberar. Mas aí você tem toda uma discussão que os sons se propagam no espaço, etc. Não vou chegar até lá. Mas se a gente olhar dentro do conceito da nossa atmosfera terrena, né, a onda, que uma música tocada do outro lado do planeta, né, na China, no Japão, na Indonésia, ela pode estar vindo subliminarmente, sutilmente, até os nossos ouvidos. Ela pode chegar até o internet da onda. Então, quando Jesus fala que a amizade é o verdadeiro tesouro, ele está dizendo para nós que as conexões, que as interligações que nós fazemos é que criam o amor, criam a possibilidade da mudança, criam a chance, a oportunidade de nós nos transformarmos. Jesus está nos pedindo que a gente se integre ao outro e que a gente se integre a Deus. A ligação com Deus é ainda mais sutil e mais sublime. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todas as subpartículas atômicas. Então ele está no universo inteiro. E ele não precisa de espaço, de nada para atravessar. Ele não está vinculado a nada. A física, chamada de física quântica, né, ela diz o seguinte, que o tempo naquele ambiente microcósmico, né, naquela condição muito pequenininha, ele não existe. O tempo só existe numa dimensão maior. Assim como a cor também não existe lá. A cor existe aqui, para nós. Mas quando você pega o microscópio e você vai afundando, você não vê mais cor, ela desaparece. Se você também for em direção ao arco-íris, de longe você vê arco-íris. Quando você chega perto dele, não tem arco-íris nenhum, não é isso? Você não vê a cor. Você não consegue pegar o arco-íris. Então, a música, ela tem essa propriedade dela atuar mesmo num plano físico, bidimensional, expressar o som, a melodia, que acontece num plano superior até de 4 dimensões. Né? Então, aquele espaço e o tempo da melodia, que é o compasso, ele determina as 4 dimensões. Pela música. A gente não precisa de mais nada para conseguir comprovar isso. Né? Einstein também, pegando um pouquinho carona na ciência, vejam, eu estou falando muito de ciência porque Kardec, vocês lembram que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então a gente tem que fazer essas analogias. Né? Einstein também cita um experimento, falando da relatividade do tempo, e mencionando o seguinte: imagina que 2 irmãos, um deles é astronauta, então um irmão fica na Terra, o outro pega uma espaçonave e vai na velocidade da luz para um outro órgão e volta. Né? Para esse astronauta passaram-se apenas alguns minutos. Para aquele irmão que ficou na Terra passaram décadas. Quem viu aquele filme Interestelar, lá explica bem esse fenômeno. Né? Então, o Einstein queria dizer o seguinte: a referência que nós temos da velocidade depende de onde nós estamos. Ele cita um outro exemplo mais simples do que esse. Um observador de fora, né, parado olhando um trem em movimento. Então ele olha o trem e pensa assim: nossa, o trem está rápido, correndo. 2 passageiros dentro do trem conversando. Eles acham que ali nem parece que o tempo está passando. Dentro do trem, ele vê, se ele não olhasse a paisagem fora, ele não diria que o trem está em alta velocidade. O mesmo acontece com o avião, etc. Então, o Einstein quer dizer o seguinte: a nossa percepção do tempo, ela é muito relativa. Isso também influencia esse retorno de Jesus e influencia a nossa interligação com as pessoas. A possibilidade de nós criarmos a nossa própria melodia. Um outro exemplo
muito interessante. Há um livro trazido para o Ocidente por Helena Blavatsky, mas na verdade era um livro tibetano, que nem se sabe se foi escrito no Tibete, talvez fosse um livro de tradição oral muito mais antigo, mas que ficou ali armazenado nos Himalaias. Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, quando ela vai visitar os gurus que a orientavam lá do Tibete, é permitida a ela que ela leia e decore o livro. Veja, por a tradição deles, ela não podia copiar. Ela tinha que passar pela experiência de saber de cor. Olha que interessante isso, né? Por quê? Porque ela tinha que reproduzir o livro pela sonoridade. Só aí, então, ela teria compreendido plenamente o livro. Então, ela fica lá anos e anos decorando aquele livro, né? Quando ela chega no Ocidente, ela está autorizada a reproduzir. E ela reproduz, aí no idioma inglês, se me fala a memória, embora ela fosse russa, mas ela morava, acho que na Inglaterra, nessa época, nos Estados Unidos. Ela faz a tradução do livro. E esse livro se chama A Voz do Silêncio. É um livro fantástico. Na tradução do português, foi feita por Fernando Pessoa. Eu recomendo muito que vocês leiam. Não é um livro muito fácil de ler, mas ele é muito poético. Então também, assim, se não der para compreender tudo, tudo bem, né? Compreenda o que for possível. Por que eu estou citando esse livro? Porque nessa tradição tibetana, eles falam do caminho que nós devemos percorrer para alcançar a nossa salvação, ou nirvana, ou estado de sublimação, um estado mais elevado, quando a gente se desprende da natureza, a gente não precisa mais reencarnar, ou a gente não vai precisar mais ter um corpo físico, nem um perispírito nos atrelando aqui. E o livro vai descrevendo o percurso, então, desse iniciado, e chega num determinado ponto, que eu acho que me fala a memória, o último estágio, em que ela fala, o livro fala que essa pessoa, esse indivíduo que está fazendo esse caminho de evolução, ele ouve, enfim, primeiro ele ouve um barulho, depois ele ouve uma melodia. Olha que imagem linda, né? Imagina que a gente, no grau máximo de evolução, a gente de repente ouvisse o som do universo. E esse som do universo é uma melodia. Os hindus chamam isso de Om, né? Mas não necessariamente isso. Outros tibetanos usam aquele mantra Om Padme Hum, não sei se vocês já ouviram também, né? Om Padme Hum, Padme Hum, né? É um mantra também. Mas o que importa isso é tudo em forma material da gente reproduzir essa percepção incrível, ultrassensível, né? Mas ao final, depois que ele não tem, esse não é o último estágio. No último estágio mesmo, ele vai ouvir o quê? O silêncio. O silêncio é essa representação do Uno como primeira dimensão. Então é como se a gente fizesse um caminho de retorno. Então a gente vem do ponto, todos nós fomos partículas um dia, do átomo ao arcanjo, como diz Leon Denis. Então a gente vem do átomo, vai evoluindo em todas as formas, minerais, vegetais, animais, hominais, quarta dimensão. Então o fim do hominal é alcançar a quarta dimensão. Quarta dimensão já é o estado de desencarne, né? Quarta dimensão. E dali começa um caminho como se fosse de retorno, só que no campo espiritual. E aí da quarta dimensão a gente vai para uma nova terceira dimensão, que a gente chama de quinta, né? Quem estudou música também sabe o que isso representa, né? Que a quinta, na nota, ela também pode ser um retorno mais alto da escala de um grau anterior que você fazia da melodia. Então você alcança a quinta,
e depois seria então um retorno à terceira, depois você vai para a sexta, que seria um retorno à segunda, e aí finalmente você vai para a sétima, que é um retorno à primeira. Então como que a gente vê isso de maneira gráfica, né? Você tem o ponto, as duas coordenadas, que são a reta ou o círculo, e aí você tem a terceira dimensão, que é o quadrado, não é isso? Ou o triângulo. E quando você vai para a quarta dimensão, você tem o cubo, né? Ok. Quando você começa a fazer o retorno, você volta para o triângulo, né? E depois você volta para o círculo, e depois você chega no ponto. Nesse livro, eles fazem essa descrição através dos sons e da música. Então, o nosso papel é um caminho de retorno para casa. Jesus nos convida a voltar às nossas origens. Então, ele diz assim: nós tivemos a chance aqui de usufruir do máximo possível da matéria, de penetrar o máximo possível na intensidade dessas forças telúricas, né, que se chama isso, energia telúrica da Terra, que nos alimentam os sentidos. Mas agora nós temos que começar a nos desprender desse sentido. Então eu pergunto a vocês, qual é a missão dos profetas? A missão dos profetas, qual é? Se não nos despertar para esse caminho da volta. A missão dos profetas não é dizer a forma nem o quando Jesus vai voltar. Entende isso? Eu fiz essa viagem toda para que a gente possa compreender. Um profeta que estiver preso a essas questões materiais, quando Jesus virá, de que forma Jesus virá, não compreendeu os ensinamentos de Jesus. Porque a verdade que Jesus nos traz é a verdade do amor. É a verdade da interligação com o outro e da interligação com o Pai. Como ondas sonoras, como vibrações de amor, como frequências que nós emanamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos gestos. O sorriso, o olhar atento, a empatia, o gesto de aproximação, de cuidado, de acolhimento, a atenção, a escuta. Jesus não está preocupado que a gente distribua riquezas na terra. Se fosse isso, ele já tinha mandado algum apóstolo dele virar dono do Banco do Vaticano, abrir todos os cofres e distribuir, não era isso? Ou ia virar o maior bilionário e distribuir em caridade. Não é essa a questão. Isso é um problema material. Jesus nos quer vibrando nessa dimensão de amor. Como esse trigo que se eleva e capta ali o vento, a brisa, o calor do sol, mas ao mesmo tempo tem uma raiz intensa, profunda na terra, capaz de retirar a água, os minerais e o nitrogênio que ele necessita. Jesus nos diz assim: os pés fincados no chão, ser do mundo, sem estar do mundo. Olha que interessante, né? Então nós precisamos ser como esse trigo, com as raízes no chão. Os orientais, os budistas dizem assim: nós devemos ser como o junco, né? Mergulhado na água, mas enraizado na terra, vertendo o sol na captura do ar e do calor que vibra. Quando nós percebemos isso, então nós entenderemos que a missão dos profetas é apenas nos convidar para esse banquete. E nós que somos trabalhadores da última hora, nós que temos um pouquinho mais desse esclarecimento, não somos melhores do que ninguém. Somos, na melhor hipótese, trigos. Na melhor hipótese, se ainda não formos o joio. Mas se tivermos algum despertamento, o nosso papel é ampliar esse convite do amor, esse convite da interligação com o outro, da conexão, desse som amoroso, e que às vezes, na forma mais sublime, é apenas o silêncio. Que a gente possa alcançar esse amor e vibrar e trabalhar como esses profetas de Jesus, nesse convite, nesse banquete
de amor e de bondade. Na graça de Deus.